Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à casa de Francisco de Assis. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Inicialmente gostaríamos de ler uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que tem o título Em Preparação. E começa com a pequena passagem de Paulo, Hebreus 8:10, diz assim: Diz o Senhor: porei minhas leis no seu entendimento e em seu coração e as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão pelo povo. Emmanuel vai dizer assim: traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do nosso coração, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos, porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Então, essa breve mensagem de Emmanuel nos traz essa pequena reflexão para que nós achamos muito bonito, geralmente, as mensagens evangélicas, espírita, mas o convite dessa mensagem é para que nós a empreguemos na nossa mente, no nosso coração, e para que ela possa se traduzir também na nossa vida, em nossos atos, nossos pensamentos e também em ações, para nos tornarmos, como bem disse Paulo de Tarso, cartas vivas do Evangelho do Cristo. Então, assim, nós gostaríamos de convidar a todos para levar o pensamento a Deus, para fazermos nossa prece. Então, nesse momento, procuremos aquietar nossa mente, nosso coração, nos desligando de todas as preocupações, tudo aquilo que nos angustia ou entristece, acerenando a nossa mente para assim nos ligarmos mais profundamente com os mentores espirituais dessa casa e com Deus também, para que dessa forma possamos receber de uma forma mais intensa as boas energias vindas da espiritualidade sobre nós. Também agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos para aprender um pouco mais dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Que as suas bênçãos, sua paz e seu amor possa sempre permanecer conosco. Lembrando, nos momentos difíceis, de dificuldade, de problemas, sofrimentos, será sempre em Jesus que devemos buscar a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança. Pois Ele mesmo nos disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Então agora nós temos a grata satisfação de passarmos a palavra para Arlene Gonçalves, que é trabalhadora, vinculada também à Casa de Francisco de Assis, que vai falar sobre a lei do trabalho e repouso. Boa noite a todos. Tem alguém de primeira vez aqui hoje? Eu sei que tem. Sejam bem-vindos à Casa de Francisco, tá bom? Então hoje, né, que Jesus nos envolva nesse clima aí de amizade, de fraternidade,
durante esse estudo dessa noite. E por coincidência, hoje é o dia do trabalho. Aí quando meu amigo me ligou para se eu pudesse substituir alguém, eu falei assim, ele falou assim, dia 1º. Eu falei, tudo bem. Então eu achei por melhor eu falar sobre a lei do trabalho, né? Em comemoração a esse dia, né? Que o trabalho que nos faz crescer tanto moralmente e como espiritualmente ele nos faz crescer. Então a lei do trabalho, ela é apresentada como uma lei natural, que se impõe ao homem como uma necessidade. O trabalho é visto de uma forma de aperfeiçoamento intelectual na evolução humana. E é muito mais que uma atividade econômica ou profissional. É toda ação útil. Então, tudo que a gente faz é trabalho, é útil. Então, Emmanuel, ele fala que tem 3 tipos de trabalho. Tem o trabalho obrigação, que é aquele trabalho que nos remunera, né? Que a gente trabalha para poder ter um dinheirinho para fazer as coisas, né? O trabalho ação, que é o que transforma o ambiente, quando a gente transforma o ambiente onde a gente vive, através do trabalho, né? Nas construções, tantas coisas que a gente faz, que vai mudando. E o trabalho serviço, que é aquele que transforma o homem, né? Então, eu lembro de pessoas falando antigamente, procure um serviço. Por que falava procure um serviço? Para poder você fazer alguma coisa, para você se sentir útil, para você trabalhar, para você ter a cabeça sempre ocupada com alguma coisa. Procure um serviço. Porque se a gente não faz nada, aí vem coisa na cabeça e a gente não consegue raciocinar direito, aí vem outros problemas, né? Então, por que a gente tem que trabalhar? Trabalho, nós sabemos, nós conhecemos desde a infância. Quando a gente aprende com os nossos tutores, eles saíam lá para trabalhar, não é? Que precisavam ter o dinheiro para poder garantir o bem-estar, para garantir o alimento, a saúde, né? Os bens materiais. E aí a gente vai crescendo, criando o conceito do trabalho como uma obrigação de barganha. Ou eu vou trabalhar porque eu preciso me alimentar, eu preciso de conforto. Então eu vou fazer 2 historinhas na sequência para a gente desenvolver esse trabalho hoje. E a primeira é contada por Chico Xavier, que anotou do espírito Neo Lúcio sobre a lenda do dinheiro. Então diz que o governador celeste criou o mundo e ele se sentiu com muita dificuldade de levar progresso ao mundo. Porque seus filhos ficavam de braços cruzados. E a gente sabe que Deus cuida do mundo pelo homem e cuida do homem pelo homem. Então estava todo mundo lá de braços cruzados, eles comiam o que colhiam das árvores, caçavam, dormiam na primeira caverna que encontravam, viviam assim satisfeitos, como que aparecia para comer, o que aparecia se achavam para dormir. Aí ele pensou, resolveu criar o dinheiro. E o dinheiro fez com que essas pessoas, para ter aquela posse momentânea, mas aquela posse, eles começaram a resolver problemas. Então, uns foram lá cuidar dos minerais que ninguém queria, outros foram cuidar dos recursos naturais, da água, da terra, outro foi cuidar do vestiário, outro foi buscar recursos para cuidar, arrumar remédios, um foi tratar daquilo, outro foi daquele outro, e assim os homens começaram a brigar pelo dinheiro, pelaquela posse. Um querendo ser mais que o outro. A questão do orgulho e da vaidade. Mas dessa maneira, o mundo começou a ser mais produtivo. Então, Deus fez o dinheiro uma lei
que enquanto seus filhos não aprendessem a trabalhar por amor, enquanto eles só soubessem trabalhar pela sensação de posse, que mesmo efêmera, o dinheiro estava tendo esse objetivo. Um dia seus filhos queridos iriam trabalhar pelo sentimento de amor da casa do pai. Então, essa é uma lei sobre o dinheiro que faz a criatura desenvolver a sua inteligência quando ela começa a ter que prover as necessidades materiais. Então, esta é a lei do dinheiro. Também tem uma historinha da sabedoria Zen. Talvez vocês até conheçam, porque ela é muito usada, né, em palestras, em encontros, que é aquela história de empurre a vaquinha. Vocês conhecem? Alguém conhece? Empurre a vaquinha? Nunca ouviram? Então é bom que vocês vão saber hoje. Ela é um pouco longa, mas ela é muito interessante, que ela traz muito conhecimento para a gente. Eu gosto muito de trabalhar com sabedoria Zen, porque são sempre histórias de fundo moral e sempre a gente aprende muito com essas histórias aí, né? Ela tem sempre uma coisa que nos toca, que a gente aprende. Então, era uma vez, numa terra distante, um sábio chinês e seu discípulo, certo dia, em andanças, avistaram de longe um casebre. Ao se aproximar, notaram que, a despeito da extrema pobreza do lugar, a casinha era habitada. Naquela área desolada, sem plantação nem árvores, viviam um homem, uma mulher e seus 3 filhos. Pequenos e uma vaquinha magra e cansada. Com fome e sede, o sábio discípulo pediram abrigo por algumas horas. Foram bem recebidos. A certa altura, enquanto se alimentavam, o sábio perguntou: esse é um lugar muito pobre, né? Longe de tudo. Como que vocês sobrevivem? O Senhor respondeu: você vê aquela vaca? Dela tiramos nosso sustento, disse o chefe da família. Ela nos dá leite que bebemos e também transformamos em queijos e coalhada. Quando sobra, vamos à cidade e trocamos o leite e o queijo por outros alimentos. E assim que vivemos. O sábio agradeceu a hospitalidade e partiu. Nem bem fizeram a primeira curva da estrada, o mestre disse ao discípulo: vá lá, pegue aquela vaca e jogue no abismo. O discípulo não acreditou. Não posso fazer isso, mestre. Como pode ser tão ingrato? A vaquinha é tudo que eles têm. Se eu jogar no precipício, eles não terão mais como sobreviver. Sem a vaca, eles morrem. O sábio, como convém ao sábio chinês, apenas respirou fundo e repetiu a ordem: vá lá e empurre a vaca no precipício. Indignado, porém resignado, o discípulo voltou ao casebre e sorrateiramente conduziu o animal até a beira do abismo e empurrou. A vaca, previsivelmente, se estatelou lá embaixo. Alguns anos se passaram, e durante esse tempo o remorso nunca abandonou o discípulo. Num certo dia de primavera, moído pela culpa, abandonou o sábio e decidiu voltar àquele lugar. Queria ver o que tinha acontecido com a família. Ajudá-la, pedir desculpas, reparar o erro de alguma maneira. Ao fazer a curva da estrada, não acreditou no que seus olhos viram. No lugar daquele casebre havia um sítio maravilhoso. Muitas árvores, piscina, carro importado na garagem, antena parabólica. Perto da churrasqueira estavam 3 adolescentes robustos, comemorando com os pais a conquista do primeiro $1 milhão.
O coração do discípulo gelou. O que teria acontecido com a família? De certo, vencidos pela fome, foram obrigados a vender o terreno e ir embora. Nesse momento, pensou o aprendiz, devem estar mendigando em algum lugar, em alguma cidade. Aproximou-se então do caseiro e perguntou se ele conhecia o paradeiro da família que morava ali, naquele lugar, há alguns anos. Claro que sei. Você está olhando para ela? Disse o caseiro, apontando as pessoas ao redor da churrasqueira. Incrédulo. O discípulo afastou o portão, deu alguns passos, chegando perto da piscina, reconheceu o mesmo homem de antes, só que mais forte, altivo, a mulher mais feliz, as crianças que haviam se tornado adolescentes saudáveis. Espantado, dirigiu-se ao homem e disse: mas o que aconteceu? Eu estive aqui com meu mestre anos atrás, e esse era um lugar miserável, não havia nada aqui. O homem olhou para o discípulo, sorriu e respondeu: nós tínhamos uma vaquinha, de onde tirávamos o nosso sustento. Era tudo que possuíamos, mas um dia ela caiu no precipício e morreu. Para sobreviver, tivemos que fazer outras coisas, desenvolver habilidades que nem imaginávamos que tínhamos. E foi assim que buscamos novas soluções, que hoje estão aqui melhor do que antes. Então, não é difícil ficar preso em uma rotina limitante. Nós ficamos tão habituados com a forma de que fazemos as coisas e perdemos com o tempo a nossa habilidade de testar novas possibilidades. A gente fica preso àquela rotina. A rotina é tão confortável para a gente, tão segura, e nós acostumamos tão rápido com ela, que até nos esquecemos disso. No entanto, a história da vaquinha é uma daquelas que funciona como um despertador. Um despertar para o que não vemos no nosso cotidiano, mas que nos afeta muito mais do que imaginamos, porque a gente não percebe. A gente fica preso naquela rotina e a gente não percebe que a gente poderia fazer de outra forma. Graças a essa história, descobrimos o verdadeiro significado dessa vaquinha. Quais são as suas vantagens? O quanto podemos nos tornar dependentes de tudo que ela nos dá. Mas, acima de tudo, ela nos ajudará a descobrir qual é a vaquinha da nossa vida. Então, a gente tem que pensar, qual é a vaquinha que está me atrapalhando? O conforto de fazer o de sempre, na rotina limitante, talvez, assim como o discípulo, tenhamos ficado horrorizados com a decisão do mestre de jogar a vaca no precipício. No entanto, essa história é uma metáfora sobre o que precisamos fazer com as coisas com as quais nos sentimos muito confortáveis nas nossas vidas. E que, ao mesmo tempo, fazem parte de uma rotina limitante. Então, a gente tem que nos questionar o que nos faz estar muito confortável. No momento em que aquela pobre família foi deixada sem o seu sustento para sobreviver, não tiveram outra escolha, senão procurar alternativas. Mas, em vez de descobrir mais pobreza, encontraram uma forma de prosperar, algo que nunca havia imaginado. Se a vaquinha nunca tivesse desaparecido de suas vidas, eles continuariam vivendo naquela pobreza, sem acreditar que poderiam ir mais longe. Então, muitas pessoas agradecem pelos momentos difíceis da vida, que apesar de dolorosos, as tiram da sua zona de conforto, onde estavam estagnadas. Os seres humanos, eles procuram sempre segurança e conforto. Tudo o que não os faça sentir inseguro. Mas quando perdemos tudo isso, descobrimos
habilidades e qualidades que nunca tínhamos imaginado que estavam adormecidas. A gente tem exemplo de quantas pessoas, né, que passaram por tanto desespero. A gente vê lá o Rio Grande do Sul, aquela enchente do ano passado, e a gente vendo as reportagens de hoje mostrando como eles estão se reerguendo, como eles estão conseguindo voltar à sua vida normalmente, como era antes, não é? E assim é com a gente também. De repente você perde o emprego, se fica desesperado, de repente vem uma outra oportunidade melhor. Então a história da vaquinha leva a descobrir qual é a nossa rotina limitante. Pode ser um trabalho do qual não gostamos, mas cujo salário no final do mês nos dá segurança. Pode ser a satisfação de economizar para viajar, embora seja improvável. Então, esta é uma excelente história que nos permite refletir sobre o modo como vivemos. Especialmente se vivemos nos queixando do que é a nossa existência. Não é necessário esperar que o mestre chegue e jogue a sua vaquinha lá no limite do precipício. Podemos, a partir de hoje, olhar além dos nossos confortos e nos conscientizarmos do potencial que temos. Não somos limitados. Nós mesmos colocamos obstáculos nas nossas vidas. Nós mesmos. Cada um de nós tem uma vaquinha na sua vida. Procure descobrir qual é a sua. A zona de conforto e a rotina destroem a criatividade de todas as pessoas. Jogue fora a vaquinha no precipício antes que alguém o faça. Então, na questão 674, Kardec pergunta aos espíritos se o trabalho é uma lei da natureza. Os espíritos respondem: sim, é uma lei da natureza e, portanto, uma necessidade da qual ninguém pode se esquivar, sem se prejudicar, pois é por meio dele que o homem desenvolve a sua inteligência, aperfeiçoa suas faculdades físicas e espirituais, através do trabalho. Então, pela própria obrigatoriedade, nos leva àquela ideia de que a lei natural, a lei de Deus criada para a felicidade do ser humano, porque Deus não cria nada para a nossa infelicidade. Então, o trabalho não pode ter aquele sentido que se dá a ele de dificuldade, de cansaço. A própria etimologia da palavra carrega esse sentido não adequado para o trabalho, porque vem do latim, que é tripalium, termo utilizado para designar um instrumento de tortura, é um chicote de 3 pontas que eles usavam antigamente para tirar as cascas das favas, do café, né? E o trabalho não é isso. Não se deve entender trabalho como um aspecto do que gera cansaço, sofrimento, dor e obrigação. E é muito importante que a gente não fique em casa reclamando, principalmente se tivermos crianças, filhos em casa. Porque você chega do trabalho cansado e reclama: não gosto desse trabalho, esse trabalho está me deixando louco. Ai, se pudesse eu não voltaria mais. Não me dou com o meu chefe, meus colegas de trabalho não me acertam. Então, aquela reclamação. E as crianças, ouvindo isso, com certeza vai intuindo na cabeça que o trabalho não é bom, que o trabalho é sofrimento. Então, a gente não deve nunca reclamar. Então, aqui na questão 674, fica claro, muito claro, a necessidade do trabalho da lei da natureza. A resposta dos espíritos, eles respondem: é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar, mas porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Então, o trabalho é algo necessário, não no sentido material, porque faz parte da nossa estrutura espiritual. E dessa ideia de prazeres nos leva à questão 9,
2,6 do Livro dos Espíritos, que diz as necessidades artificiais que criamos. E muitas vezes nos escravizamos por necessidades artificiais, por desejos, e nesse sentido o trabalho torna um aspecto de dificuldade, porque não colocamos um limite, trabalhamos correndo como escravos do trabalho. Então a gente, por querer ter mais, cada vez mais, a gente cria essas necessidades artificiais. E acabamos sofrendo com isso. Então podemos observar que o trabalho, algumas finalidades. A primeira delas é para promover necessidades materiais, né? Então lá no início da vida, a gente lembra lá na pré-histórica, que o homem fazia. O que ele fazia? Ele caçava lá o bicho, ele comia o que encontravam, pescavam, e dali já tirava a pele, o pelo, e já usavam como vestimenta, como agasalho. Ele começava a criar utensílios com aquele osso para mexer a sua comida, não é? Para servir também como uma arma de defesa, era do que eles tinham. E a mulher, certamente, naquele meio, começou a raciocinar melhor. O que a gente poderia fazer para melhorar a nossa caverna? Vamos colocar aqui uma florzinha, e começou assim a melhorar aquela vida que estava muito árida. Então foi buscando, foi melhorando, e buscando encontramos o progresso. Nós poderíamos falar hoje que nós temos bens de consumo que foi criado numa necessidade. Se ele não existia, que hoje é necessário, que não conseguiríamos ficar sem. Como a gente vai ficar sem energia? Vocês viram, essa semana, um apagão que deu na Europa? Acho que foram quase 2 dias, né? Sem luz. Não podia fazer nada. Gente, ficaram presos em metrôs. Você ia no mercado, não podia comprar porque não funcionavam os cartões. Não tinha luz. Você imagina o caos que foi, às vezes hospitais fazendo cirurgias na hora. Então a gente não vive mais sem esse conforto. Nós fomos criados com o conforto. Imagine chegar para os nossos antepassados e falar, não sei como que vocês viviam sem energia, sem água na torneira. E a gente começa a descobrir que é difícil. Como vou ficar na minha casa sem água, sem energia? Então se trabalha para se ganhar dinheiro, para poder manter esse padrão, que é o padrão do conforto. Hoje a gente não precisa mais pegar aquele ferro pesado de brasa, os mais antigos devem lembrar, né, das avós, das mães, né? Quando criança eu lembro minha mãe fazendo isso, passar roupa com aquele ferro, parecia que estava incensando a casa, né? Tinha que chacoalhar aquele ferro, banar para a brasa ficar bem acesa dentro. Os mais novos acho que nunca viram isso, a não ser em exposição de museu, né? Hoje, a gente paga energia para ter, né, um ferro mais leve, uma vida de ter mais tempo, porque se você tem o ferro que é mais fácil, você ganha mais tempo, você pode fazer outras coisas, porque antigamente demorava um século para passar uma roupa. E a gente vai questionar outra questão do trabalho, que é a segunda, que é o aperfeiçoamento do espírito. Porque a gente pode pensar assim: todo trabalho honesto é abençoado por Deus. Ele traz dignidade à criatura humana. Ele não precisa ficar esmolando, não precisa ganhar muito, ela tem respeito da família, ela tem respeito da comunidade. E é muito importante o trabalho. Antes de oferecer qualquer coisa, qualquer ajuda, ofereça trabalho, para a criatura se sentir digna. E o aperfeiçoamento do espírito, porque no trabalho
é que a gente aprende a ter disciplina. Acho que todos nós já passamos naquela época que tinha no trabalho um cartão de ponto, que tinha uma máquina na parede, na entrada, e ali registrávamos a presença. Alguém já fez isso? Com certeza, né? A presença, que era conferida por um responsável de todos os períodos. E isso ia criando em nós disciplina. Para acordar mais cedo, né? Colocar lá o despertador. Para sair mais cedo, isso é disciplina. Ficar atento ao tempo, ao trânsito. Mas vamos ter que aprender. A vida está cada vez mais nos convocando a ter disciplina, a ter paciência, a ter tolerância, espírito de colaboração. E tudo isso se aprende no trabalho. Olha quanta coisa que o trabalho nos dá. Então, um exemplo, só para ilustrar. Já viram aquele filho em casa que ele é o rei, é o reizinho lá, e é tudo dele, né? Aí ele começa a trabalhar no seu primeiro emprego. Ele vai chegar numa repartição, dependendo de onde ele for, e um colega do trabalho recebe e diz, seu lugar é lá. Não tem aquela coisa da mamãezinha, sabe? Passando a mão, meu amorzinho. Não tem isso. E diz, seu lugar é lá atrás. Ali, você vai aprendendo a se localizar. De trabalhar frustrações, porque você não vai ser amado por todo mundo. Vai ter alguém que vai falar palavras ásperas e você vai aprendendo a conviver com os que gostam e os que não gostam de você. E vai tentar fazer o melhor da sua atividade. E nem todos, né, vai ter simpatia. Olha quanta coisa o local do trabalho aperfeiçoa. No início você é uma pessoa impulsiva, depois começa a ser tosada as suas asas pelo chefe, você aprende a se calar, a obedecer, a ter paciência, porque há trabalhos que funcionam como processo de expiação. O que eu tenho que aprender com aquele trabalho? É uma expiação às vezes, porque você vai encontrar alguém que é o seu credor, e ele é um cobrador. E natural que seja vigilância maior. A gente aprende muito nesses ambientes. Kardec pergunta, eu posso entender por trabalho apenas ocupação material? A resposta diz que não. Que toda ocupação for útil é trabalho. Uma ocupação física é trabalho. Né? Seu trabalho braçal é trabalho, onde você mexer em alguma coisa é trabalho. Uma ocupação intelectual é trabalho, seu trabalho escrevendo textos, fazendo os livros, com a parte intelectual é trabalho. Ocupação espiritual é útil? Se é útil, é trabalho. Nós aqui numa casa espírita, nós trabalhamos. Tem o trabalhador que fica no atendimento fraterno, o trabalhador que fica na evangelização, tem os trabalhadores que trabalham nos passes, o que vem aqui falar aqui na frente, o que recebe. Então, somos todos trabalhadores. Então, a gente começa a perceber que o teu trabalho era para prover recursos necessários à nossa manutenção, e existe trabalho de aperfeiçoamento do meu espírito e relação da minha própria existência. As próprias virtudes que eu pretendo desenvolver, sejam elas a paciência, a tolerância, a obediência com relação ao outro. Então, tudo isso a gente aprende com o trabalho. É só por isso? Claro que não. No processo evolutivo nosso, nós vamos aprendendo que o trabalho
é um benefício universal tremendo, porque o trabalho é a aplicação da nossa inteligência no direcionamento das soluções e progresso. Então Deus é muito perfeito. Na sua sabedoria, criou essa dependência da matéria para sobreviver, para que tenhamos um estímulo para pôr nossa inteligência em prática. Lembra lá da lenda do dinheiro que eu falei no começo da palestra? Que através da prática, né, de começar a desenvolver e aplicar a inteligência. Porque como somos criados simples, né, e na ignorância, nós não damos início à nossa trajetória espiritual, né, com consciência sobre a importância de servir. A gente não foi criado. Então, embora esse aí seja o nosso destino, porque a lei do amor nos chama sempre para servir. Então, a gente vai se desenvolvendo aos poucos. Então, todos nós iremos trabalhar em benefício do outro, em benefício da sociedade, em benefício do todo, sem precisar da relação de barganha. Muitos de nós já conseguimos fazer isso. Chico Xavier foi um grande inspirador para todos nós, porque ele trouxe uma intensidade de trabalho na caridade e trabalho voluntário, sem ter nada em troca que nos faz conhecer o que é servir. Ele deixou um exemplo muito grande para nós. Quem já leu sobre Chico sabe a bondade que ele tinha, né? Como ele trabalhava a caridade no seu dia a dia. Então hoje a gente ainda pensa em ter, às vezes, retorno financeiro como um motivador. Mas chegaremos a um nível de maturidade que faremos o trabalho como um meio de servir, e servir irá nos satisfazer. Servir e a benevolência será a moeda de troca. Chegaremos um dia ainda, né? Mas, como muitos de nós não estamos moralmente prontos para isso, a gente precisa aprender a viver do sacrifício, desenvolver habilidades de lidar com os outros, de ceder, flexibilizar, construir, se dedicar, e por isso que a gente vivencia essa relação do trabalho remunerado. Muito de nós acaba se envolvendo na ingenuidade de achar que Deus está contabilizando esses esforços. A gente fala assim, estou juntando bônus horas. A gente sempre fala isso, né? Quero ficar bem com Deus. Quero mostrar para Ele que eu sou homem de bem. Então eu vou me envolver nos trabalhos voluntários, né? Quer dizer, sem perceber que a gente ainda está numa relação de barganha. Eu só não estou pedindo dinheiro em troca, mas eu estou pedindo, às vezes, reconhecimento. Ou seja, eu estou fazendo o bem em si, eu estou usando o bem como meio de receber reconhecimento divino ou reconhecimento dos meus pares, numa casa religiosa, na família ou na sociedade. Precisamos refletir sobre isso. Que o que a gente faz realmente é por amor, né? Ou é por vaidade. Fica uma avaliação a ser feita. Para que Deus nos chama, Ele chama para quê? É para fazer o trabalho voluntário? É para fazer trabalho remunerado? O que Deus nos chama é para a atitude do amor. É como amar e servir. Qualquer ato de trabalho que façamos com amor e de boa vontade já cumpre com a proposta de trabalho. E a boa vontade naquilo que faço, mesmo que as circunstâncias ao redor não sejam favoráveis, e buscar uma maneira harmoniosa de equilibrar, de lidar com esse contexto, porque tenho talento e através do trabalho
eu estou sendo convidado a colocar esses talentos em prática para alcance do benefício. Então, toda profissão remunerada que temos no mundo da matéria traz benefícios no individual e no coletivo. Aí nós precisamos saber discernir isso. O que eu faço acrescenta em ti? Para que eu busque sentido nas minhas ações e faça de boa vontade. Faça querendo gerar resultados. Infelizmente, hoje, nesse setor da vida, que é o trabalho, há muitas pessoas estabelecidas querendo benefícios, do que querendo se comprometer com a responsabilidade. Um exemplo, você é promovido, você foca na promoção a ser promovido. E você, na barganha, o que eu vou ganhar com isso? Ao ser chamado para um novo trabalho, o que eu vou ganhar com isso? E aí, muitas das vezes, a gente fica mais focado no ganhar. Não raciocina que, às vezes, você está subindo de posição porque você é competente. Então, a pessoa coloca primeiro o que eu vou ganhar. Esquecendo até que ela teve a condição de ser promovida. Mas as responsabilidades, quais são os seus deveres? Você está colocando isso? O que você tem a falar sobre o cumprimento dos seus deveres? Às vezes quer saber do que vai ganhar, mas deveres. A lei do trabalho vem nos colocar à frente de responsabilidades de colaboração com o universo. Hoje sendo motivado por barganha da matéria, mas quanto mais a gente vai desenvolver moralmente, mais eu vou me motivar pela ação em si, pelo benefício e pela colaboração. Então é legal a gente avaliar mesmo o que esse envolvimento com o trabalho. Fazendo com alegria, seja ele remunerado ou voluntário. Então, como eu estou direcionando a minha inteligência, as minhas habilidades, as minhas capacidades em benefício da sociedade, para o indivíduo e para um sistema como um todo. Então, é isso que a gente tem que se colocar diante dessa lei moral do trabalho, nos questionar. Qual a importância dele na minha vida? Porque é através do trabalho que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente consegue o progresso. E tem outra lei, que é a lei do repouso. Outro ponto importante, que é o limite do trabalho, o repouso. E vem a questão 682. Sendo o trabalho uma necessidade, para quem trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Aqui a ideia é do repouso e não da inércia. Não é a inatividade, é do repouso. É temporário, sendo uma necessidade para quem trabalha. O repouso também é uma lei da natureza, necessidade física, psicológica, o corpo descansa, necessidade emocional e o estresse de muitas vezes se tem devido à atividade do trabalho. Aqui vem, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve da matéria, ou seja, o repouso nos tira o mecanismo do trabalho, aquele aspecto repetitivo, né, principalmente em trabalhos manuais, aqueles trabalhos na linha de montagem, e esse ponto nós precisamos observar que o repouso dá liberdade à inteligência, ajuste, justamente para nos elevar acima da matéria e nos podemos chamar de ócio produtivo. Não é de descanso da inércia, de se jogar no sofá, não querer fazer nada, ficar ali dormindo o dia todo. É no sentido do ócio produtivo, da linguagem literária, daquele momento que paramos para pensar diversas coisas, não só as do trabalho, mas no sentido de aprimorar mais, exercitar a inteligência, mudar uma atividade. Então é a hora que a gente pensa, que a gente se eleva
Como que eu poderia fazer isso de maneira diferente, maneira mais leve, maneira mais tranquila, ter mais ideias? Porque se a gente fica no trabalho, a mente fica cheia, a gente não consegue raciocinar. Então esse repouso é para que a gente volte à calma. Não precisa ser o dia inteiro, não precisa ser meio-dia, 15 minutos que a gente consiga realmente relaxar, a gente já consegue se elevar e pensar diferente. Aí diz na questão 683, qual é o limite do trabalho? Os espíritos respondem, o limite das forças. Deus, porém, deixa os homens livres para se exceder às suas forças, haverá consequências negativas para a própria pessoa. Deixa você livre, mas se você se exceder, o prejuízo é seu. Então, qual é o limite do trabalho? O limite das forças, justamente, não entrar em exaustão, porque assim, além dos limites plausíveis, não pode. Né? Vai além dos limites. E quando estamos passando do limite, estamos nos escravizando em relação àquilo que não fomos feitos para tanto. Exemplo, tem pessoas que não gostam de trabalhar, que escravizam seus corpos, que passam a vida se fazendo de doentes, ganhando sem merecer. Alguém já teve um colega de trabalho assim, só ia com atestadinho, né? Então, eu tinha uma diretora que falava assim, dinheiro mal ganho, eu boto no bolo do dono. E é verdade. Né? Por outro lado, tem outro que não consegue parar, trabalho, viciados no trabalho. Se acham insubstituíveis. Não entregam de jeito nenhum, só ficam lá trabalhando. Então pensamos. São dois extremos, né? A gente tem que achar o equilíbrio. Aí ele pergunta, na 685, o homem tem direito ao repouso na velhice? Sim, pois o homem está obrigado ao trabalho apenas de acordo com suas forças. No entanto, na 885A, o que fará o idoso se precisa trabalhar para viver, mas se está sem forças para o trabalho? Os espíritos respondem, o forte deve ajudar o fraco. Na ausência da família, a sociedade deve tornar o seu lugar, é a lei da caridade. Então não devemos nos preocupar. Olha que coisa linda. Cabe à sociedade, sim, prover aquele que muito serviu à sociedade pelo seu trabalho. Então, gente, estamos indo para o finalmente. Então fica aqui uma proposta de reflexão sobre a lei do trabalho. Qual a minha relação com a atitude de servir? Isso é tarefa para casa, para pensar durante a semana. Qual é a minha relação com a atividade de servir? O que eu estou fazendo? Estou achando algum tempo durante a minha semana ou do meu dia para que eu possa fazer alguma coisa em benefício do próximo? Às vezes pode ser só dentro de casa, com a própria família, né? Não precisa nem sair. Qual é o papel diante da sociedade com os talentos que eu tenho? Sejam eles qual forem. Porque cada um de nós possui talentos. E muitos, habilidades, capacidades diferentes. Então eu preciso encontrar as minhas e encontrar sentido nelas para que eu consiga fazer com amor. Então, é dentro das minhas capacidades, das minhas habilidades, que eu vou tentar ajudar. É o que eu tenho para dar. Então, cada um sabe as suas habilidades e capacidades que podem estar aí ajudando outras pessoas. Às vezes, tem tantas coisas que a gente pode fazer, né? Pequenas coisas. Ouvir uma pessoa doente, ajudar um vizinho,
conversar com um colega de trabalho que a gente percebe às vezes que ele não está muito bem. Não esperar que venham pedir, vá até, pergunte, né? Faça com amor. Mas quanto mais me desenvolver moralmente, no estudo, na absorção de conhecimentos, mais eu vou motivar pela ação de si, em si, pelo benefício, pela colaboração, né? Então lembre lá da vaquinha lá, que se eles fossem ficar ali, né, chorando a morte da vaca, com certeza estariam lá até hoje. Mas tiveram aquela força, né, de que eles falam, né? Descobrimos habilidades que nem imaginávamos que tínhamos. E quando a gente começa a ajudar, a gente percebe tudo isso. Puxa, eu não sabia que eu podia fazer isso. Não sabia se eu ia conseguir fazer isso. Se a gente se pôr com vontade, a gente consegue, né? Então, cumpramos os nossos deveres frente à solicitação da vida material. Contudo, não nos esqueçamos da construção interior de nós mesmos, que nós somos mais importantes. A gente não precisa querer mudar o outro, esperar que o outro faça. Mudamos nós, que a gente muda o outro. O Deus não cuida do homem pelo próprio homem? Então é o exemplo do outro que faz com que o outro avance, que o outro queira fazer também, não é? Então, eu espero que eu tenha deixado alguma coisa no coração de vocês para que vocês reflitam e possam mudar um pouquinho que seja, né? E conseguir cada vez mais para frente, né? Nessa evolução que a gente tem que ter, né? A gente não pode ficar parado, senão estagna. Aí não é bom para nós. Então, eu acho que já vamos terminando, então eu vou fazer uma prece final. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Então vamos fechando os nossos olhos, vamos nos ligando com o plano espiritual. Senhor Jesus, Divino Mestre de nossas vidas, nós nos encontramos aqui, Mestre, te buscando a presença, para que o Senhor nos envolva em vibrações de equilíbrio e de paz, de bom ânimo, de serenidade, a fim de que nossas mentes sejam iluminadas pela verdade, que nós possamos dedicar horas e horas da nossa vida na Terra, estudando, trabalhando, aprendendo com essas mentes felizes que habitam o orbe, trazendo para nós ideias luminosas que sempre nos apontam para tarefas maiores, com as compreendemos. Rogamos, Jesus, que esses ensinamentos sejam aproveitados por nós, que eles movam nossos dias, nossas ideias, que sejamos espíritos lúcidos a partir desses entendimentos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Kardec. Obrigada a todos os espíritos que contribuíram para essa obra que nos ilumina a existência e que nos possibilita viver a vida abundante. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus.